Na última exposição que introduzi com os irmãos, o capítulo 2 do livro de Atos, nós falamos sobre a vinda do Espírito Santo. E este agente divino, que no passado foi proclamado pelos profetas no Antigo Testamento e também pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus enviou o Espírito Santo, e isso por cumprimento das Escrituras Sagradas. E repito, ele habita dentro do verdadeiro crente. E nós não podemos ter dúvidas nenhuma que carregamos a pessoa do Espírito Santo em nós. A ocasião em que ele foi derramado, eu mostrei para os irmãos que ela marcou o nascimento da igreja. O 50º dia, também chamado de o dia de Pentecostes, assinalou esses dois eventos maravilhosos. Primeiro, a capacitação de todo o cristão com a plenitude do Espírito Santo. Isso aconteceu naqueles dias, com o intuito de todo servo de Deus ter o poder para testemunhar a ressurreição de Jesus. E como eu disse também, o nascimento da igreja, a inauguração, a igreja que era um mistério de Deus reservado ali no Antigo Testamento, ela agora é revelada e nasce naquele episódio, naquele momento do derramamento do Espírito Santo. Se nasceu, irmãos, a igreja, se a igreja nasceu na plenitude do Espírito Santo, então carregamos esta consciência de que devemos viver na plenitude do Espírito Santo. E vivendo assim, nós podemos cumprir cabalmente a nossa missão aqui na terra, que é para glorificar a Deus. E fazemos isso quando nós estamos comunicando o Evangelho e assim nós estamos colhendo os frutos de Deus para o seu celeiro. E eu chamei no sermão passado de os frutos são as vidas, as almas, que a igreja que nasceu na festa da colheita, das primeiras colheitas, ela nasce para colher esses frutos para o celeiro de Deus. Nessa manhã, iremos meditar a respeito do que se seguiu ao derramamento do Espírito Santo. E foi evidenciado pelo dom de falar em línguas. Como nós vimos também já na semana passada, mas as línguas que nós mencionamos ali e que vemos no texto, os irmãos sabem que são idiomas de outra nacionalidade, idiomas estrangeiros. Eu usei até a expressão idiomas estrangeiros. Nós veremos aqui o espanto e a perplexidade daqueles que, boquiabertos, observavam aquele acontecimento de um caráter sobrenatural. Nós não negamos, houve mesmo a descida do Espírito Santo e eles realmente falaram em outros idiomas. Eles falaram em línguas. É bíblico, está aqui, foi um milagre que aquele acontecimento. Homens simples estavam, nós veremos assim, estavam falando com tanto domínio, com propriedade e clareza sobre as grandezas de Deus. O sermão desta manhã, capítulo 2 de Atos, versos 5 ao verso 13, eu chamei de espanto e perplexidade. O Evangelho fala a língua do coração. Espanto e perplexidade. O Evangelho fala a língua do coração. Então vamos nos pôr de pé, irmãos. Vamos ao texto sagrado, vamos ler a palavra de Deus. E depois, como os irmãos já estão bem acostumados, vamos fazendo a exposição versículo a versículo. Eu vou dando as explicações do texto. E por último, eu vou fazer 3 aplicações para a nossa edificação prática. Diz assim o texto da palavra do Senhor, Atos capítulo 2, versículo 5 ao versículo 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade
porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos estes que aí estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos orar, irmãos. Louvamos a Ti pela Tua palavra lida, Senhor. Louvamos ao Senhor pela narrativa de Lucas. Te agradecemos, ó Pai, por termos a Tua palavra aberta no dia de hoje, nesta manhã, e a oportunidade de que o Senhor nos traz para compreender, Senhor, a revelação que tudo nos deixastes. Pedimos e rogamos a Ti que nesta hora todo o nosso coração seja convergido para a atenção daquilo que o Senhor nos deixou e quer nos ensinar. Que o Espírito Santo venha a ser o nosso mestre nessa manhã, falando ao nosso coração, a linguagem do nosso coração, por meio da comunicação do Evangelho pregado aqui esta manhã. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, me dê clareza, me dê transparência, que eu possa comunicar, meu Deus, em santo temor a Tua palavra, para que chegue aos ouvidos dos meus irmãos com o entendimento e para que eles também, Senhor, movidos pela ação do Espírito Santo que habita nesta igreja, no corpo de cada um dos meus irmãos, o Senhor possa levar a Tua palavra ao coração. Ó Pai, são estas bênçãos que nós Te pedimos nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Este parágrafo é introduzido descrevendo que naquele instante que ocorreu o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e os demais discípulos reunidos naquele cenáculo, você deve lembrar muito bem a imagem. Naquele dia de Pentecostes, a cidade de Jerusalém estava também cheia de peregrinos. Venham comigo no verso 5, vamos ver direitinho aqui, porque que também a cidade de Jerusalém estava repleta de viajantes ou peregrinos. Verso 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Na primeira sentença aqui, irmãos, deste verso, tem algo curioso que a gente precisa esclarecer para que tenhamos maior lucidez ao fato de que a cidade santa está realmente repleta de viajantes. Observe comigo o iniciozinho da narrativa. Ora, estavam habitando em Jerusalém. O termo grego aqui, curioso que eu falei, expresso por Lucas, é o verbo katakoitens. Katakoitens. Essa expressão ela está na condição verbal particípio presente, dando a ideia de continuidade. Mas haviam pessoas ali que continuavam naquela cidade, estavam naquela cidade. E o idioma, essa palavra que eu expressei para os irmãos, ela foi traduzida aqui para nós no termo habitando. Este verbo também, irmãos, pode ser traduzido
com a expressão que conhecemos como residir. Haviam pessoas que residiam, que moravam em Jerusalém. Em viajantes, mas tem também moradores. É uma palavra muito importante aqui, porque comunica a ideia de que também existe aqui em Jerusalém pessoas que afixaram residência naquela cidade. Na ocasião em que havia acontecido esta grande experiência, esse grande mover do Espírito Santo ali naquele momento. Então, há viajantes e há pessoas também que residem de forma permanente naquela cidade. Algumas versões comunicam melhor essa ideia que eu estou extraindo aqui do termo original e apresentando para os irmãos aqui como um sentido expositivo. Então, existem versões que dão uma fluidez, que comunica melhor essa realidade que eu estou dizendo a vocês. Algumas versões, como a NVT. A NVT diz assim: naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Ela é mais dinâmica, vocês percebem. E também na NVI diz assim: havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Sabemos que nessa ocasião aqui, em que Jerusalém está com esse movimento de pessoas, está acontecendo a festa de Shavuot, ou a chamada festa da colheita, aquilo que nós já falamos, a festa das das primícias, que no Antigo Testamento é a festa de Pentecostes. Por conta desta festividade, vocês já sabem que era obrigatório para todo judeu, e veremos aqui também, não somente judeus, mas outros, subirem até Jerusalém para fazerem dedicações no templo sagrado, no templo do Senhor. E na sequência aqui do versículo 5, Lucas especifica, ao mesmo tempo ele generaliza, que aqueles que estavam presentes nesta ocasião, ao que já temos a informação, alguns deles eram judeus de residência fixas e outros não eram judeus ou eram judeus que apenas viajavam e subiam de forma como peregrinos. Então ele primeiro vai mencionar aqui, irmãos, com uma especificidade. Olhem no texto, veja comigo, ainda no verso 5, por favor. Judeus, homens piedosos. Ele está falando aqui que judeus, esses judeus aqui são homens judeus de sangue, aqueles que são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que no Velho Testamento também eram conhecidos ou atendiam também, não só no Velho Testamento, mas em toda a história deste povo, eles também eram chamados de hebreus, eram também chamados de israelitas, mas ele está usando o nome aqui judeu porque é uma expressão que na história, meus irmãos, abarca todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Independente da tribo de Judá, do reino do sul, do reino do norte, a expressão judeu abarca todo mundo aí. Então, era algo majoritariamente. Um ponto histórico para vocês recordarem um pouco. Por volta do ano 537 a.C., o que aconteceu na história? O povo de Israel está saindo do exílio babilônico. E ao sair do exílio, eles começaram a se fixarem novamente na terra prometida, em Jerusalém, né? Naquela área onde eles receberam o decreto para reconstruir o templo, para refazer os muros. Então eles passaram, a partir do ano de 537, a novamente morar na sua terra. Mas nem todos voltaram. É por isso que a gente tem a diáspora. Alguns judeus que nasceram no exílio ou que passaram pelo exílio, mas preferiram ficar nas regiões mais afastadas, em outras nacionalidades. Nem todo mundo voltou para fixar moradia em Jerusalém. Por isso que tem essa diferença de alguns morando e outros apenas sendo viajantes, subindo para Jerusalém. Lucas também chamou estes de homens piedosos. E o que quer dizer isso? Deve ser interpretado por nós aqui como
judeus, ou aqueles que abraçaram a fé do judaísmo, que estavam subindo a Jerusalém para fazer as suas dedicações religiosas. Por isso que tem a expressão aqui, homens piedosos. Eles eram judeus, mas não somente judeus, como outros homens que abraçaram o judaísmo. E por isso que obrigatoriamente eles estão aqui, na cidade de Jerusalém, nesse dia, nesse tempo, na festa do Pentecostes, dedicando ao Senhor. Estão compreendendo, irmãos? Por isso que eles estão aqui. Então Lucas está mostrando para os leitores que a cidade santa está repleta de pessoas, de homens que subiram até Jerusalém para dedicarem um rito cerimonial, reverente, religioso, dentro da sua tradição. Eles estavam como um autêntico judeu, como aqueles que guardavam a lei, cumprindo um pré-requisito, uma ordenança que foi imposta na lei, subir até Jerusalém para dedicar no dia das festas. E de onde é que eles vieram? A resposta está aqui mesmo no final do verso, quando Lucas relata de maneira agora generalizada. Ele foi específico, judeus e homens piedosos, não é? Ele foi mais específico. Agora a gente vê um olhar aqui mais generalizado, quando ele diz, olhinhos no texto aí, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, a expressão aqui, vindo de todas as nações debaixo do céu, são judeus, que você já sabe, homens piedosos, como também outros que residiam outras nacionalidades, homens e mulheres, irmãos, que não eram judeus, se converteram ao judaísmo e que são chamados aqui no texto, na própria narrativa, de prosélitos. Veja aí comigo rapidinho o verso 11. Tanto judeus, que aí são judeus e homens piedosos, incluindo aqui prosélitos. O que é um prosélito? O prosélito é alguém, uma pessoa, que abraçou um sistema religioso. Então, alguém que, no caso aqui, irmãos, não era mesmo judeu de sangue, pertencia a uma outra nacionalidade, a um outro povo, só que abraçou a fé do judaísmo. Passou a crer no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E isso acontecia por quê? Por causa da diáspora. Os judeus estavam espalhados em outras nações e propagavam a sua fé. Falavam do seu Deus. E estas pessoas acabavam se convertendo ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, a diáspora também teve esse papel. E eles estão aqui, todas as nações debaixo do céu. Também deve ser entendida para nós como um sentido figurado. Não deve ser interpretado aqui como todas as nações do planeta. Porque não é esse o objetivo de Lucas a colocar esse termo aqui. O que ele estava querendo comunicar também na expressão todas as nações debaixo da terra, debaixo do céu, todas as nações debaixo do céu, ele queria dizer todas as nações que nós conhecíamos, ou que era de conhecimento dos judeus, primeiramente, que era do conhecimento de Teófilo, porque o documento está escrito para ele, e para os leitores mais próximos ali dele, todas as nações que eram conhecidas e que são citadas aqui, são 15 nações, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ele citar. Então, a gente vê que a diáspora cumpriu bem esse propósito de que aqueles judeus piedosos comunicavam a sua fé a outros povos e eles se convertiam e agora estão aqui em Jerusalém servindo ao Senhor de maneira litúrgica. Agora vejam o verso 6 e o verso 7, por favor. Lucas agora apresenta a perplexidade. Eu já expliquei para vocês porque que Jerusalém está cheia de viajantes e expliquei para vocês a diferença aí entre judeus, homens piedosos e os prosélitos, pessoas debaixo de todas as nações que estavam presentes ali. Agora vou explicar para os irmãos e apresentar o que Lucas colocou aqui como perplexidade, espanto, onde se apoderou o coração desses que estavam presentes daquele evento, que para eles era inusitado. Eles realmente ficaram boquiabertos. E vamos olhando aqui a narrativa.
Veja o verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. A multidão você já sabe. Quem é a multidão aqui? São aqueles que eu já expliquei que estão mencionados no verso anterior. A expressão se fez ouvir aquela voz, que voz foi essa que eles ouviram? Era o som, meus irmãos, de aproximadamente quantos? Aproximadamente 120. Lembra daquela situação que eles estavam no cenáculo? Era o som daqueles 120 que estavam falando simultaneamente. Era a voz daqueles homens e mulheres que acabaram de ser batizados pelo Espírito Santo. Foi esta voz, ou este som, que a multidão ouviu aqui que Lucas está falando. Alguns intérpretes, meus irmãos, afirmam que este evento aqui, da descida do Espírito Santo, provavelmente podia ter sido, ou podia ter ocorrido, em uma região mais próxima do templo. Alguns intérpretes dizem que aquela casa, aquele cenáculo, estava mais próxima do templo e que aquelas multidões que subiram para dedicar no templo ouviram aquele som e partiram para ver o que estava acontecendo. Então há uma parte que interpreta que aquele lugar estava ali próximo, aquela casa estava próximo do templo. Outros estudiosos veem de maneira mais ampla, não necessariamente a casa ou o local poderia estar tão próximo do templo. Por quê? Porque a cidade inteira estava cheia de viajantes. Então, reunir a multidão, ou eles perceberem todo aquele movimento, não seria difícil ou impossível, uma vez que a cidade já estava em todos os seus cantos, em todos os 4 cantos, repletas de viajantes, muita gente em muitas estalagens. Então, não havia dificuldade nenhuma também de interpretar que necessariamente aquela casa ou o cenáculo fosse tão perto do templo. Uma coisa ou outra, irmãos, sendo perto do templo, próximo ao pátio, como muitos interpretam, eles estavam agora no pátio, desceram do cenáculo e foram para o pátio. Alguns dizem isso. Mas independente, meus amados, se estava perto, se estava longe, o fato aqui é que não podemos perder de vista é que aquela multidão ficou admirada. O que Lucas quer que a gente capture aqui é que houve uma admiração pelos que estavam ouvindo aquelas vozes, ou aquela voz. Vejam comigo a continuidade aqui do verso 6. Que se possuiu de perplexidade, quando cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles ficaram, como costumamos dizer, de queixo caído, a ponto de ficarem até confusos quanto ao que estava acontecendo. Permita-me fazer um parêntese aqui, que corrobora muito para o que nós estamos expondo. Vocês lembram da Torre de Babel? O que aconteceu na Torre de Babel? Houve uma confusão, não foi? Na Torre de Babel houve uma confusão porque surgiram várias línguas. Inusitadamente, em um momento, Deus enviou várias línguas para dispersar aquele povo. Então houve confusão e na Torre de Babel houve dispersão. Por quê? Porque o intuito daqueles homens era construir uma torre não para adorar a Deus, mas para adorar homens. Deus não estava no centro daquele projeto, daquele negócio. Então o que Deus fez? Enviou as línguas. E todo mundo falava um só idioma, e agora todo mundo está falando idiomas diferentes, e ninguém se compreendia, ninguém entendia nada. E o que aconteceu? Uma dispersão. Então eles passaram a ir para vários cantos do mundo conhecido, onde foram formando as nações, por assim dizer. Mas aqui, irmãos, é diferente. O que está acontecendo aqui, no Pentecostes, no 50º dia, nesta festa obrigatória, é completamente diferente. Está havendo aqui uma confusão, porque alguns não estão compreendendo o que está acontecendo. A confusão está nisso, não compreender o que estava acontecendo. Mas não estava havendo dispersão, aglutinamento. Eles estão se aproximando.
e chegando-se cada vez mais perto para ver aquilo que sobrenaturalmente estava ocorrendo. Então há uma relação inversa da Torre de Babel aqui. Enquanto na Torre de Babel havia dispersão, aqui, quando o Espírito Santo foi derramado, capacitou os irmãos e eles começaram a falar das grandezas de Deus. As multidões correram e foram convergendo para o mesmo ponto. E ali eles puderam ouvir a palavra de Deus. E vocês vão ver isso no próximo sermão, não é? Essa mediação, meus irmãos, é importante aqui, porque no Velho Testamento também há um outro ponto que eu preciso salientar com vocês, que falava para os judeus, os hebreus, os israelitas, uma realidade muito emblemática. Lá no livro, não precisa ir comigo, mas quem anota pode colocar referência, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 49, e em Isaías 28, versículo 11, é descrito que quando o povo hebreu, judeu ou israelita, ouvisse na sua própria nação uma língua estrangeira, isso comunicava juízo de Deus. Comunicava que Deus estava trazendo juízo para o seu povo e para a sua nação, porque não era natural que o povo judeu tivesse no seu arraial linguagens estranhas de outras nacionalidades. Então aqui também, irmãos, o Senhor está mostrando juízo para todos os que estavam ali presentes em Jerusalém. Lembra que foi em Jerusalém que o Filho de Deus foi condenado à morte? Foi ali, às portas de Jerusalém, que ele foi crucificado? A manifestação das línguas estava também denunciando o pecado daqueles homens que crucificaram o nosso Senhor. E eles estavam ouvindo agora línguas de outras nações como nunca havia acontecido no seu próprio território. Fechando esse parêntese, meus irmãos, e o coração daquele povo, vocês sabem, né, continua endurecido. Fechando o parêntese, aqui no verso 6, o verbo grego que Lucas utilizou para a palavra perplexidade está no auristo. E vocês sabem que o auristo, ele comunica uma ação no passado que foi realizada plenamente, algo que aconteceu de fato. Quando se usa um auristo no Novo Testamento, é para dizer que aquela palavra está comunicando que realmente aquilo aconteceu indubitavelmente. Foi mesmo. Todos aqui ficaram de fato perplexos. Todos. Os que creram e os que não creram ficaram perplexos. Agora a diferença que a gente vai ver um pouco mais à frente é que essa perplexidade partiu de um ponto para o caminho para a fé de alguns e a dureza do coração de outros. Quando a gente prega o evangelho acontece isso, irmãos. Quando o Espírito Santo está se movendo, comunicando o evangelho, duas coisas acontecem. Pessoas ficam perplexas com as suas realidades. Umas caminham para o arrependimento e outras, mesmo perplexas, endurecem o coração e viram as costas para a mensagem que está sendo propagada. Significa que, de fato, eles estavam, podemos dizer também, confusos, de forma também mentalmente desorientados com tudo que estava acontecendo, e também podemos aplicar que estavam perturbados. Eles estavam procurando, em outras palavras, explicações de tudo aquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos e diante dos seus ouvidos. Cada um estava ouvindo no seu próprio idioma pessoas falando, 120 pessoas aproximadamente, falando o idioma que eles não tinham aprendido. O Lucas usou aqui a expressão línguas, nesse verso 6, ele usa não a palavra glossa, porque eu expliquei para vocês no sermão passado que glossa é língua de outras nações, na tradução. Mas ele está usando aqui um outro termo que também transmite a mesma ideia. Ele está usando a palavra dialectoi, de onde vem a nossa expressão dialeto. Eles estavam boquiabertos, perplexos, confusos, porque as pessoas que estavam falando estavam usando de uma maneira muito segura, muito apropriada, o dialeto de cada um deles, a língua de cada um deles. Era espantoso demais. Veja o verso 6 da continuidade. Cada um
os ouvia falar em sua própria dialectos, em sua própria língua, no seu próprio dialeto. Lucas vai dar mais razão aqui no verso 8. Olhem comigo no verso 8. E como ouvimos falar em cada um em nossa própria língua materna, essa palavra língua também, aí é o mesmo termo dialectos ou dialeto. Ele usou no verso 6 e usou também no verso 8. Ou seja, discípulos estavam falando aquilo que não haviam aprendido com muita propriedade. A causa, o motivo, as circunstâncias eram de fato extraordinárias. A reação da multidão expressou perplexidade profunda, espanto, mesmo paralisia e difícil modo de processar de forma racional. Ficaram baratinados. Vejam comigo aqui o que Lucas deixa mais claro no verso 7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que estão falando? Lucas fez questão de registrar aqui, meus irmãos, que a massa destes peregrinos que estavam ali naquele momento, na sua interrogativa, nessa interrogação que eles trazem nessa frase, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Lucas deixa registrado que esta pergunta aqui, ou esta interrogativa, não é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é quando a gente já tem uma resposta embutida. Não é uma pergunta retórica aqui. Eles estão escrutinando, eles querem saber o que está acontecendo, aquilo que eles estão chamando de absurdo. Eles querem de fato saber, homens e mulheres simples, com habilidades tamanhas. A perplexidade aqui se destaca na expressão galileus. Olhem aí comigo, galileus. Por que se destaca a perplexidade na expressão galileus, meus irmãos? Porque todos os discípulos que estavam ali presentes, todos eles eram galileus. O único dos 12 de Jesus que não era galileu era quem? Judas. Judas era o único que não era galileu. E todos os 120, junto com os apóstolos, que estavam ali, eram todos galileus. A Galileia, meus irmãos, era uma região que ficava aproximadamente a 150 quilômetros de distância. Era muito longe, assim, e para se estar em Jerusalém, saindo da Galileia, era preciso andar pelo menos entre 5 a 6 dias, andando, se eles conseguissem andar em um bom ritmo. Então havia uma distância muito grande e não era fácil estar ali. Mas a gente já sabe que o Senhor moveu e eles estavam lá na cidade. Não bastasse a distância, queridos, que colocavam os galileus em uma situação mais remota. Eu falei aqui para vocês 150 quilômetros de distância, né? Então pense num ponto da Judéia até Galileia, 150 quilômetros de distância, colocavam esses naturais da Galileia em uma situação de uma região mais afastada, era uma região mais rural, mais rústica. Enquanto que a Judéia, Jerusalém, possuía hegemonia, o templo sagrado estava lá, podemos dizer assim, todo o progresso estava mais desenvolvido na região da Judéia. Lá na Galileia, você não tem pessoas sofisticadas. Na Galileia, você não tem homens estudados, tem pessoas lá iletradas, você tem pessoas com baixíssimas instrução, pessoas que possuíam um sotaque pesado e peculiar. Como é que alguém, podemos dizer assim, interiorando, com um sotaque muito pesado, está falando com dicção muito bem apropriada, uma língua que nunca estudou, se não tem acesso a estudo lá na Galileia? Era de admirar mesmo, de ficar perplexos, irmãos. Então a perplexidade aqui não é à toa. E outra coisa, eram iletrados, como eu disse, e via de regra, qual era o sistema econômico dos que moravam lá na Galileia? Alguns, e muitos pais de família,
cuidavam das suas famílias e alimentavam os seus filhos numa atividade muito comum entre as pessoas mais pobres, que era a pesca. Então eles pescavam para se alimentar. Eram pessoas simples. A Galileia era repleta de pessoas pobres, de pouquíssimos recursos e como eu disse, sem muito destaque. Todo judeu entendia, meus irmãos, que eu estou falando isso para vocês entenderem o ângulo da perplexidade. E muitos habitantes das nações, tanto como os judeus, como os outros viajantes, entendiam que todos os galileus eram menos afortunados. A imagem que se tinha de um galileu era a pessoa miserável, simples, sem muito recurso. E o mais curioso de tudo isso, meus irmãos, é que foi exatamente de lá que o Salvador do mundo veio. Do lugar mais simples, do lugar mais inesperado, do lugar que ninguém dava nenhum valor, onde os habitantes eram desconsiderados. Foi de lá que veio o Filho de Deus. Ele foi criado pelos seus pais terrenos ali, e ele foi conhecido como o Nazareno, como o Galileu. E ele tinha uma atividade tão simples que ele aprendeu do seu pai terreno. Ele era carpinteiro. Não havia sofisticação em Jesus nesse sentido. Ele era um homem simples. Mas é assim que Deus faz, né, irmãos? É assim que Deus faz. É assim que Ele faz comigo, é assim que Ele faz com você. E isso é maravilhoso. Vejam comigo uma passagem em João. Abram comigo o capítulo 1 de João, verso 45 ao verso 49. Vamos ver aqui, irmãos, um relato de um galileu falando a respeito de Jesus. Filipe encontrou Natanael, Filipe, que também é um galileu, encontrou um outro galileu, Natanael, e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, quem? O Nazareno, o galileu, filho de José. Quando fala assim, filho de José, não é para dizer que ele tem expressão, mas era, digamos, o carpinteiro lá da Galileia. Aquele carpinteiro José. Jesus é filho dele. Jesus viu, verso 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele está dizendo assim, de onde nós somos, aqui para nós, na realidade, de lá onde nós somos, pode sair o Messias? Pode sair o prometido? Pode sair alguma coisa relevante? O que ele quer dizer assim, coisa de boa, que possa sair de lá, é ele dizendo, nós sabemos, Filipe, não tem nenhum tipo de hegemonia lá, o que de tão especial pode sair dali? Olha o que nós somos, homens simples. Aí ele fala, ainda fala aqui, né, o texto, Filipe responde, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: és um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Está vendo aí a expressão israelita, judeu, Galileia, enfim, é tudo uma coisa só historicamente. Em que não há engano, em que não há dolo. Perguntou Natanael, agora ele já está aqui perplexo. Onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: tu és o filho, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Sim, tu és o Messias. Ele ficou impressionado e o Senhor o revelou quem de fato o era ali. Podia ou não podia, meus irmãos, sair de Nazaré alguma coisa boa? Respondam para mim. Muito maior. Muito maior. Quem veio de lá foi o Filho de Deus, o Messias. E meus irmãos, um Messias galileu não era nada sofisticado para os judeus. Não era uma ideia nada sofisticada. Um Messias poderia sair de outras regiões, sabe? Mas não da própria Galileia. Não era nada sofisticado, mas é assim que Deus faz. Há uma profecia que foi dita pelo profeta Isaías no capítulo 9, verso 1 ao verso 2, que contraria os pensamentos
embotados daqueles que não criam nas profecias, que não interpretavam as profecias. Lá diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, dos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu. Olha que coisa maravilhosa. Junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus surgiu de Nazaré, ele é o nosso Nazareno, o Galileu maravilhoso, prometido e redentor. Vejam agora o verso 8, irmãos. A partir do verso 8, que se segue a mais uma pergunta, a de vinda daquela multidão, Lucas nos dá mais indicativos cabais que corroboram o fato de que aquelas línguas que os galileus estavam falando, de fato, eram idiomas ou dialetos de muitas nações estrangeiras. Vamos lá, a partir do verso 8, vamos ler o verso 8, depois partiremos para o verso 9, onde eu vou mostrar a listinha aqui das nações. Ele passou a agrupar aqui, irmãos, as nações, ele passou a agrupar aqui, a partir do verso 9, as nações de maneira geográfica. Vamos lá, o verso 8. E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, a partir do verso 9 agora, temos a listinha da fala daqueles homens que Lucas está registrando, uma lista geográfica. Vamos ponto a ponto, eu vou mostrando em que região eles estão. Tem aí? Bota aí, minha filha. Eu vou botar a imagem aqui só para vocês terem uma noção, tá bom? Eu peguei aqui um mapinha que você pode pegar aí no Google. Eu pedi para a inteligência artificial fazer, mas ela fazia toda troncha, né? Toda errada. Aí eu tive que ir lá no Google e pegar. Bota aí para os irmãos. Verso 9. Somos pardos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, região onde corresponde hoje, irmãos, o atual Irã. Então, o atual Irã, que é nessa parte, tem aquele raiozinho? Traz aí para mim, por gentileza. Ponto daqui próximo da Ásia, que tá vendo aqui? A Ásia, subindo um pouco mais, tudo isso aqui hoje é a atual Turquia. A Turquia é um estado grande e abarcava tudo isso aqui que nós temos: Cilícia, Mesopotâmia, que a gente está vendo aqui. Somos medos, lemitas e os naturais da Mesopotâmia. Os medos aqui, vocês devem lembrar do povo que viveu lá no passado, e judeu escravo no exílio da Babilônia, por conta da diáspora, alguns ficaram lá e se afixaram aqui, irmãos, entendeu? Eles passaram a se afixar aqui, moravam, residiam aqui. Mais à frente, quando a gente estiver estudando as viagens de Paulo, a gente vai ver com mais detalhe essas cidades. Mas a Judéia, o que está acontecendo, o derramamento do Espírito Santo é aqui. E esses povos saíram daqui, dessa região, e desceram, ou no caso, subiram para o templo, para Jerusalém. Então, eles correspondem a essa listinha geográfica aqui. A lista, ela segue agora para o Oriente Médio, onde se encontra a Judéia. Eita, raiozinho. Aqui, a Judéia, que a gente conhece hoje de Oriente Médio. O que no Oriente Médio hoje nós temos? Israel e a Palestina, não é isso? Hoje nós temos Israel e a Palestina, que é a Judéia, ou essa região aí do mapinha que eu trouxe para vocês, que a gente pode chamar de Oriente Médio. Em seguida, na lista aqui de Lucas, ele mostra outra parte da Ásia Menor, que também é a atual Turquia, que se seguia as nações de Capadócia, Bitínia, Ponto. Ele fala da Frígia, que é mais localizada por aqui, ó, irmãos. Não aparece aqui o nome não, mas a Frígia fica mais ou menos nessa região aqui, mais acima aqui, esse golfozinho.
ele fala da Panfilha também, que é toda nessa região. Então eles saíram dessas regiões também e foram para a Judéia. Estão aqui por causa da diáspora, por causa da festa da Pentecostes. Eles fazem esse caminho, eles migram para lá, tá bom? Vamos mais um pouquinho, não cansem não, por favor. É pregação expositiva, eu tenho que mostrar para vocês essas coisas, é bom que vocês entendam um pouquinho, né? Essas listinhas que aparecem aqui. É que nem quando a gente vai ler a Bíblia e aparece aquelas... Obrigado. É que nem quando a gente está lendo a Bíblia que aparece a genealogia, a gente gosta de pular, né? Mas tudo é a palavra de Deus, a gente tem que olhar devagarzinho, tá bom? Vamos lá. Agora ele vai partir, irmãos, para a Europa. Onde é que fica a Europa? Aqui. Cadê, meu Deus? A Europa fica mais para o lado de cá. Deixa eu ver. Aqui. Nessa região aqui hoje, que se conhece que é a Europa, tá vendo? Aí tem a Roma, que hoje é a atual Itália. Então ele fala que também tinha romanos que residiam em Jerusalém. Vieram da Europa até a Judéia. Olha que distância, irmãos. Provavelmente eles vêm pelo mar, tá bom? E chegam aqui. Que maravilha, né? Mas estão também na Europa. Mais acima, hoje é o que conhecemos outras nações da própria Europa. Ele vai fechar a listinha de nações, porque são 15 nações que ele vai pontuando aqui, e ele fecha a listinha das nações, mostrando que eles também saíram de pontos mais distantes. Aí ele fala de Creta. Cadê, meu Deus? Do raio. Creta, meus irmãos. Deixa eu ver aqui, Creta, tá vendo? Creta é uma ilhazinha bem mais deslocada. Eles também saíram daqui, navegaram para cá. O evangelho não, até agora não, né? Mas a fé judaica já está nesses pontos, nesses lugares, por causa da diáspora. Eles saem de Creta e vêm para a Judéia. E também ele vai falar, no finalzinho, que tem outros povos que vêm, que são os arábios. Está vendo aqui? A Arábia, mais pertinho, não é? Então eles saem daqui e vêm para a Judéia. Também é possível que nessa região maior aqui. Ele também falou no texto que vieram povos do norte da África, está vendo? Que é Cirene. Eles vieram do norte da África e foram para a Judéia. Tá aí, obrigado, viu, minha filha, pelo mapa. Acho que pode ter ajudado um pouco a gente compreender aqui essa listinha aqui que Lucas nos dá. Agora, irmãos, eu reitero que aquelas perguntas que eles fizeram não eram perguntas retóricas, porque eles queriam realmente saber o que estava acontecendo. Homens tão simples estavam falando das grandezas de Deus. Olhem comigo aí essa expressão que vem do verso, vamos ler o verso 11 e 12. Como ouviram falar nas suas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? A resposta que é para isso aqui que eles estão perguntando, eles não terão agora aqui neste parágrafo. Eles só terão no parágrafo futuro, quando a gente estiver estudando, quando Pedro vai fazer a pregação e converte-se mais de 3.000 pessoas. A resposta vai estar lá. Mas aqui, agora, o que eles podiam entender, e o que estava claro para eles, era que eles estavam ouvindo as grandezas de Deus. E isso fazia com que eles ficassem atônitos, ou em outras palavras, no grego, essa expressão atônitos significa maravilhamento. Então havia muita gente que ficou maravilhada. Maravilhada porque estavam ouvindo as grandezas de Deus. Veja aqui comigo, meus irmãos, o verso 13. Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Enquanto algumas pessoas estavam atônitas ou maravilhadas, lembra que eu disse da perplexidade que conduziu alguns para a salvação e outros para o endurecimento? Você está vendo aqui já isso. Enquanto alguns maravilhados ficavam atônitos, maravilhados, outros estavam zombando aqui.
Zombavam e diziam: estão embriagados. Deixa eu dar uma informação muito relevante para vocês aqui, nesse último ponto da nossa exposição, para eu partir para as aplicações. Em algumas versões, essa expressão de zombadores, ela descreve escarnecimento, ela descreve ridicularização. Eles estão dizendo que os nossos irmãos estão bêbados, que é o sinônimo para embriagados. Outras versões, como a Almeida Corrigida Fiel, dá a compreensão mais próxima para a gente quando dizem que eles estavam cheios de mosto. Não é isso? Está aí, né, Marinha? Nessa versão, né? Mosto. No grego, Mara, está escrito assim: mestos gleukos. Mestos, que é mosto, né? E gleukos, que é cheio. Eles estavam cheios de mosto. O que é mosto? É uma espécie de vinho, meus irmãos, que era produzida pela uva mesmo, mas ele era preparado com mel. Ele era misturado com mel. Era uma mistura, por isso mosto. Misturado com mel. E só, meus irmãos, que essa época que está acontecendo aqui, isso é muito importante para vocês, viu? Compreenderem um pouco mais. Nesta época que está acontecendo o Pentecostes, é a época entre maio e junho. E nesse tempo não se tem produção de uvas. Por quê? Porque a safra ainda não está pronta. Ela não está amadurecida. Obviamente, se não tem safra, não tem vinho novo, não tem vinho para ser preparado, não tem como os nossos irmãos estarem bêbados aqui, porque não há vinho fermentado, do processo natural de fermentação. Não tem. O máximo que eles podiam ter aqui é realmente este mosto. É um vinho mais antigo, que para conservação era misturado com mel, e isso fazia com que o vinho prolongasse mais o seu tempo de vida útil. Só que essa mistura com mel, meus irmãos, o que interferia? Na fermentação. Então, dificilmente, quase nunca, alguém que bebia ou enchia a cara de mosto ficava bêbado, porque o mel não deixava isso acontecer. Além de deixar o vinho mais adocicado, mais prazeroso, ele quebrava a fermentação e não permitia que os discípulos, se tivessem enchido a cara de mosto, estivessem bêbados ali. Estava fora da safra, não era momento para isso, e eles estão, na verdade, zombando, usando este argumento para zombar. Também se atribui a realidade de que o mel era usado também, irmãos, porque não havia condição de armazenar ou estocar de uma forma refrigerada como nós temos hoje. Não tem refrigeração naquela época, se usava muito assim, se usava o sal, se usava o mel, para se acondicionar as coisas e eles terem um tempo maior de durabilidade. Mas o ponto aqui é que eles estão usando um argumento completamente falido para dizer que os nossos irmãos estão embriagados, quando na verdade eles não estão. Não tem como estar. Esse vinho, mais uma observação, este vinho, o mosto, na história ou entre os estudiosos, eles entendem, não dá para a gente confirmar, sabe, irmãos? Mas entre os estudiosos, eles dizem, era esse tipo de vinho que normalmente Jesus tomava com seus discípulos. Era esse tipo de vinho que Jesus produzia, que produziu ali no Caná da Galileia, um vinho de excelente qualidade, mas assim, nessa condição. Tá bom? Exposto o texto, vamos a algumas aplicações. São 3 aplicações que eu quero trazer para os irmãos aqui esta manhã. E eu quero começar justamente por isso. Não devemos fazer como esses homens, zombar do Espírito Santo. Quando nós, fundamentalistas, cristãos, temos uma teologia, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e cremos que dentro disso há a descontinuidade dos dons, não acreditamos que Deus se revela da forma como se revelava no primeiro século, quando falamos que Deus não usa mais as línguas para falar com o seu povo, nós não estamos debochando. Isso tem que ficar muito claro aqui, e nós não podemos incorrer para o deboche. Nós não estamos debochando, nós não estamos fazendo zombaria, mas também não podemos zombar daqueles que acreditam desse jeito. A gente pode falar, reforçamos a nossa teologia e como nós interpretamos a palavra. O que nós estamos fazendo aqui é interpretando o texto bíblico e mostrando a palavra nos seus termos originais, de forma histórico-gramatical, como a palavra de Deus deve ser interpretada. Por isso que chegamos à interpretação de que Deus não usa mais os dons de línguas hoje. Evidentemente, meus irmãos, Deus usava línguas, profecias, visões, ele usava sonhos, tudo isso
ficou no primeiro século. Nós não temos, meus irmãos, desde então, no segundo século e diante, nenhum relato histórico em 18 séculos, do século II até o século XVIII, não há relatos históricos que os nossos irmãos em Jesus foram usados por Deus com esses talentos ou com esses dons. Não há registro histórico para isso. A teologia pneumática do pentecostal só foi desenvolvida, ou esse assunto de dons espirituais foram trazidos para a igreja a partir do século XX. Foram 18 séculos que isso não era presente na história da igreja. Nenhum pai da igreja foi usado assim, nenhum pai da igreja comunicou essas coisas, e da história da igreja ao longo dos séculos não temos registros assim. Mas os irmãos pentecostais entendem que a partir do do século XX, o Senhor moveu esses dons novamente, mas preferimos ficar com o relato bíblico interpretado e com o testemunho da história da igreja. Então aqui a gente não está somente preso ao testemunho da história, nós estamos também fixados na interpretação histórico-gramatical das Escrituras. Mas não devemos zombar, irmãos. E quando já sabidos de que Deus não faz mais a mesma ação com o Espírito Santo, em específico com as línguas, nos dias de hoje, quando é que um homem zomba do Espírito Santo? Já que não se tem mais línguas, tudo bem, e como é que se zomba do Espírito Santo hoje? Se zomba do Espírito Santo toda vez que um homem se levanta e nega a ação do Espírito Santo por meio da comunicação do Evangelho. Quando alguém que está ouvindo a pregação do Evangelho nega o que se está sendo falado, a revelação de Deus que está sendo entregue por meio da Escritura Sagrada, ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Ele está atribuindo a obra do Espírito Santo da pregação como uma coisa qualquer e sem sentido. E eu peço que você que esteja aqui me ouvindo essa manhã ou acompanhando pela internet, compreenda muito bem, e quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado a você, não ridicularize a cruz de Jesus. Não cerre os seus punhos contra Jesus. Muito pelo contrário, não desqualifique a obra do Espírito Santo. Porque hoje nós temos a obra do Espírito Santo, enquanto o Evangelho está sendo pregado. Enquanto eu estou falando da palavra de Deus, o Espírito Santo está atuando, e nós não devemos zombar. O ímpio não deve zombar cerrando seus punhos, e nem o crente deve zombar rejeitando ou rechaçando aquilo que lhe confronta. Então, meus irmãos, eu peço a Deus que te dê livramento. Eu peço a Deus que, querido ouvinte, que te livre da zombaria, porque senão você vai ser enquadrado aquilo que está escrito lá em Marcos 3, 28 a 30. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferem. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Pecamos, ou os homens pecam, quando rejeitam a pregação do Evangelho, que é em virtude do Espírito Santo, que capacita o pregador. E quando negamos isso, estamos blasfemando. E, obviamente, quem termina os seus dias nesta blasfêmia não terá perdão. Então vai ser condenado ao inferno porque negou o Evangelho que comunica o Filho de Deus que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados e para nos levar salvos para o céu. Então cuide disso, irmãos. O ponto aqui é que não sejamos escarnecedores nem incrédulos, mas que creiamos no Evangelho, que é perfeitamente inteligível. Eles não compreendiam o que estava acontecendo, mas entendiam o que estava sendo dito. O Evangelho é pregado com clareza e nós compreendemos o que está sendo ensinado. Agora, se vamos receber com fé, é outra história. Se vamos responder com espanto que nos leva à admiração, é outro caminho. Ou se iremos, ou se as pessoas irão para o caminho da zombaria e da rejeição. Que o seu coração se abra esta manhã e Deus te livre dessa condenação. Querido ouvinte, que os seus olhos se abram hoje, os teus ouvidos se rompam da surdez hoje e o Evangelho faça a mudança na sua vida. E você enxergue a cruz de Jesus,
acate, receba a mensagem do Evangelho e que o seu coração seja transformado e um dia você possa ver o seu suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Precisamos lembrar outro ponto aqui. Precisamos lembrar que o Espírito Santo capacita os crentes. Capacita os crentes em sua plenitude, sem predileções. A gente também aprende isso aqui. Ora, eles eram galileus, vocês já sabem, marginalizados pela comunidade judaica e também pelas demais nações. Porém, meus irmãos, foi esses homens que ele escolheu, que Deus escolheu. Escolheu e os capacitou para serem testemunhas dignas das grandezas de Deus. Assim também o Senhor está fazendo em nossos dias. Ele nos escolheu, assim como ele escolheu simples galileus, desprezíveis aos olhos dos homens, mas cheios hoje da plenitude do Espírito Santo. Quem poderia desqualificar aqueles homens? Ninguém. Lembram do que Paulo falou? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Carregamos o poder de Deus em nós. A pessoa do Espírito Santo habita em nós. Quem poderá nos desqualificar? Ninguém. Paulo também disse: quem tentará acusação quanto àqueles que são de Deus? É o Senhor que os justifica. Meus irmãos, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para proclamar as grandezas de Deus. Homens simples como os galileus, como nós somos também. A simplicidade deve continuar sendo a nossa identificação. Deve continuar sendo a nossa identidade. Por mais que conheçamos as coisas profundas de Deus, mas a simplicidade deverá continuar sendo a nossa identidade. O Filho de Deus, o Criador, foi reconhecido entre os homens como um homem simples galileu. E ninguém pregou como ele pregou. Ninguém falou coisas como ele falou. Pedro diz: para onde iremos? Só tu. Aí eu vou botar um aspas aqui. Galileu, tem palavras de vida eterna. Ninguém falou como o Senhor. Você é simples, mas ninguém falou como o Senhor. Deus pode nos usar, irmãos. É como está escrito também lá em 1 Coríntios. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Por que Deus pegou seres insignificantes como eu e você e nos deu o Espírito Santo? Para que a gente glorifique o nome dele e não sejamos glorificados em hipótese alguma. Ele nos deu o seu Santo Espírito, meus irmãos, mesmo que ontologicamente ou estrutura humana fôssemos e somos limitados e frágeis, insignificantes, podemos dizer, quando comparados à divindade, quando comparados a Deus. Mas foi a homens assim como eu e você, simples, mortais, que ele confiou o poder do Espírito Santo. E eu glorifico a ele por isso. E você glorifica a ele por isso. O Senhor não está preocupado, irmão, se você é alguém que ascendeu a esfera, a categoria social. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado, eu estou dizendo no sentido, não de que ele não queira que você viva bem, seja feliz, tenha recursos. Não é isso, mas eu estou num ambiente de categorias assim da sociedade. Ele não está preocupado, ele não mede isso. Ele não usa somente os letrados. Ele usa os letrados, mas usa também os simples. As pessoas mais simples. E meus irmãos, você pode morar no alto da montanha, você pode ter todos os maiores recursos, ou você pode morar também nos lugares mais hostis. Mas o Senhor está em você, o Espírito Santo está em você. Mesmo aquele irmão piedoso que mora em um lugar muito privilegiado, tem o Espírito Santo. Você que talvez mora em um lugar mais simples, também tem o mesmo poder e a mesma missão. Agora o que vamos fazer? Vamos cruzar os braços? Vamos nos sentir incapazes? Não, o poder de Deus, o Espírito Santo que está nos movendo, está levando a igreja a realizar proezas. E vai fazer com que você se veja assim, grande em Jesus. Grande e capaz em Jesus. Grande e capaz de vencer os seus próprios pecados. Grande e capaz de realizar uma obra para o Senhor. Grande e capaz de marcar um tempo, uma época, uma história, porque você carrega o maior poder deste mundo dentro de você. A maior pessoa deste mundo é o Espírito Santo e ele está dentro de você. Deus usará cada um de nós
grandes e pequenos, sem distinção, sem predileções ou privilégios. Não parte disso, irmão. Você que está aqui é alguém simples, ou se vê alguém simples, limitado, incapaz de pregar o evangelho, mude o seu conceito, porque quem tem o Espírito Santo, a Bíblia diz, o Senhor diz, naquela hora Ele encherá a sua boca com poder. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Isso é claro, você tem que ler a Bíblia, viu? Não fique aí achando que tem o Espírito Santo, não vai ler a Bíblia, não vai orar. Vai orar, vai ler a Bíblia. E na hora, Deus vai encher você com poder. E em plenitude você vai poder testemunhar. Obviamente, o Galileu ordenou o Espírito Santo. O poderoso Galileu ordenou o Espírito Santo. E ele esta manhã está te chamando. Ele esta manhã está te chamando no lugar da humildade, no lugar da simplicidade, e dizendo: filho meu servo, é a hora de fazermos a história. Estamos num livro histórico, irmãos, e a história da igreja está continuando. Quando a gente for terminar Atos, que eu não sei quando isso vai acabar, e pode ser que Jesus venha antes, né? Ninguém sabe. Mas quando a gente chegar lá no final, você não vai ver um amém, não tem uma conclusão, porque nós estamos escrevendo a história. Espero que eu lembre disso para mostrar para vocês esse detalhe. Mas, irmãos, nós estamos escrevendo uma história. É hora de a gente se levantar. Se levantar na simplicidade, se levantar no poder do Espírito Santo. Agora eu quero colocar só mais uma aplicação aqui para a gente orar. Este relato de Lucas, irmãos, também reflete sobre a nossa sensibilidade. Reflete, mais uma vez, que crentes ortodoxos muitas vezes podem incorrer em negligência. Em que sentido? Há um risco, meus irmãos, de nós não nos admirarmos. Há um risco aqui entre nós, de nós não considerarmos a obra do Espírito Santo, que Ele está realizando em nosso meio, as maravilhas que Ele está fazendo por meio da exposição da sua palavra. Então há uma possibilidade de corações ficarem inertes, insensíveis. São doutrinas que são expostas, pelas quais nós podemos acabar transitando por elas sem agir ou responder com ação, com profunda verdade às verdades que estão sendo transmitidas. Então devemos ter o cuidado para que não sejamos frios. Quando lembra de uma pregação, fala: irmão, dê glória. Quando você ouviu uma palavra que moveu o seu coração, pode chorar, não tem problema não. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Porque às vezes quando a gente chora na igreja, a gente pode ser mal interpretado. E fica com medo de chorar, porque o irmão pode pensar que a gente está em pecado. Mas o Espírito Santo está nos movendo a chorar, chore. O Espírito Santo está te movendo a se ajoelhar, se ajoelhe. O Espírito Santo está te movendo a dar um glória a Deus. Só não faça orar em línguas aqui, que a gente manda parar na hora. Ou rodar, que a gente manda o diácono vir logo segurar. Mas você pode dar um amém. Você pode, na oração que seu irmão está fazendo, você dizer: amém, Senhor, eu concordo. Não é pecado, não. Não é pecado chegar na igreja e ouvir a mensagem, aquela mensagem está chegando no nosso coração. Não deixe, irmãos, que alguns pensamentos paralelos impeçam você de demonstrar volição. Deus quer que você está movendo você pela mensagem e você quer chorar? Se derrame, você está na casa do seu Pai. E ninguém tem o direito de lhe censurar. E não adianta a gente chegar lá e querer dizer: irmão, eu sei, você deve estar passando por uma história difícil aí. Deixa, Deus está fazendo a obra, irmãos. Ore no seu particular. Então, meus amados, podemos nos tornar frios, insensíveis. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo está se movendo no nosso meio e realizando a sua obra por meio das grandezas de Deus. Deus está falando conosco e revelando suas grandezas. A pessoa de Cristo é grande. As doutrinas que nós temos coisas profundas e gloriosas. Precisamos nos admirar
como aqueles peregrinos, como uma parte daqueles peregrinos, judeus piedosos, homens piedosos e prosélitos que estavam admirados, atônitos, porque estavam vendo que o Senhor estava se movendo em uma coisa que eles não estavam compreendendo, mas sabiam que devia proceder de alguma coisa sobrenatural. Devemos, irmãos, acolher a palavra de Deus, o ensino, com admiração. Você precisa desenvolver mais, crescer mais, conhecer mais a teologia, sim, tem que ter teologia, mas não podemos nos afastar da admiração. Tem que ter conhecimento, tem que ter busca, oração, teologia, pregação muito bem estruturada, mas tem que ter admiração, tem que ter encanto, tem que ter maravilhamento, tem que ter espanto, tem que ter essencialmente volição. Porque somos seres que temos sentimentos. E isso o Senhor não tirou de nós quando nós confessamos a Jesus como nosso Salvador. Porque também essa é uma forma do Evangelho falar a linguagem do nosso coração. O Senhor Espírito Santo fala a linguagem do nosso coração. Por isso nós entendemos o Evangelho e por isso nós precisamos responder com volição, ardor no coração para a glória do nome de Cristo. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi exposta. Obrigado, Senhor, pela obra maravilhosa que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio, movendo os nossos corações a agradarem a Jesus Cristo. E, consequentemente, isso glorifica o Teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque através deste relato compreendemos historicamente e gramaticalmente que o que estava acontecendo ali tinha o propósito de inaugurar a igreja, capacitar os nossos irmãos para pregar o testemunho da ressurreição de Jesus. E evidentemente também nos maravilhamos porque de forma gloriosa pela diáspora o Senhor já estava comunicando a fé dos judeus no meio das nações, que fez com que eles estivessem obedecendo um regimento, sim, uma lei, Senhor, mas foi ocasial para que estivessem ali ouvindo o testemunho de que Jesus Cristo ressuscitou. Era esse dialeto que estava sendo proclamado. Era essa língua que estava sendo pregada em muitas nações que Jesus Cristo ressuscitou. Ó Pai, que não percamos o maravilhamento, que não percamos a sensibilidade, mas que o Espírito Santo nos levante, nos capacite, nos mova, nos possa impelir e nos levar a pregar, a levar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos, porque esta é a nossa vocação. Mesmo em nossa simplicidade, o Senhor nos capacita para isso. Move, Senhor, nossa igreja. Transforma, Senhor, essa casa e nos faz, Senhor, cristãos que sejam movidos e plenos pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.